O empresário bolsonarista Luciano Hang foi ouvido hoje na CPI da Covid. Hang confirmou que a mãe dele morreu de complicações da doença e negou ter pedido à Prevent Senior para omitir essa informação do atestado de óbito dela. O empresário afirmou acreditar que houve um erro do plantonista do hospital onde ela estava internada. Luciano Hang, que a gente está vendo aí na imagem, foi vestido de verde e amarelo, né, gravata amarela, um terno verde, máscara verde e amarela também. Ele disse ainda que o atestado de óbito não citava a Covid-19 depois do relato na CPI da Covid, que ele percebeu apenas isso depois de a informação ser divulgada na comissão e afirmou que ela recebeu medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. A mãe do empresário, que se chamava Regina Hang, morreu aos 82 anos em fevereiro deste ano em um dos hospitais da rede Prevent Senior. Esse hospital, essa rede, né, essa operadora de saúde que está sendo investigada também na CPI da pandemia por mortes ocorridas durante a pandemia. Enfim, vamos continuar nesse assunto, o assunto que rende, e para debater um pouco, analisar o depoimento do dia, comigo aqui, os colunistas Diogo Schelp e Leonardo Sakamoto. Muito boa noite aos dois. Sakamoto, vou começar contigo hoje para a gente falar um pouco sobre esse depoimento do Luciano Hang. E eu quero primeiro a tua avaliação, se foi um depoimento útil ou inútil para a CPI da Covid. Sakamoto, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos e todas. Bem, eu acredito que o depoimento ele não acrescentou muita coisa ao que os senadores já haviam apurado a respeito das responsabilidades de Luciano Hang, né? Já havia um farto material mostrando o relacionamento de Hang com o espalhamento de notícias falsas sobre a pandemia de Covid-19. Hang foi um dos maiores defensores, né, do combate ao isolamento social, né, um dos maiores contrários às quarentenas. Né, há também um farto material com relação ao apoio dele a remédios sem eficácia alguma no tratamento da Covid-19, como a cloroquina e a ivermectina, né? Então, ou seja, essa audiência não trouxe novidades, né? Agora, ao mesmo tempo, foi uma audiência que preocupou bastante o governo, porque lá na audiência tinha ninguém mais, ninguém menos que Flávio Bolsonaro. E apesar do senador ser titular da comissão, né, com a saída de Ciro Nogueira para a Casa Civil, ele virou titular, ele só é chamado para aqueles depoimentos que são mais sensíveis ao bolsonarismo, né? Porque aí ele consegue, inclusive, botar ordem na tropa. Você vê os senadores da base governista na CPI, Marcos Rogério, o senador Girão, Jorginho Melo, Reins, que eles ficam, inclusive, mais oriçados com a presença do Flávio Bolsonaro, né, do comandante, e vão para cima, né? E aí você tem bullying em cima de outros senadores, você tem uma defesa explícita do Hang, uma proteção ao Hang, e enquanto isso o Hang, com a ajuda inclusive dos seus advogados, que estavam lá mais do que advogados, também estavam como ajudantes de auditório, né, transformou aquela situação numa live, né, usou-se até a expressão num circo, né, para entreter os seguidores mais radicais do bolsonarismo, né, o bolsonarismo raiz que estava extremamente excitado nas redes sociais. Então, se não trouxe nenhuma grande novidade para a apuração da CPI, serviu como live ao bolsonarismo.